Estamos chegando na reta final do ano e, cara, quanta coisa já aconteceu, né? Guerra, inflação, juros altos e ainda tem a eleição que tá chegando. Se você ainda não investe em fundos imobiliários, eu sinto te dizer que você tá perdendo a oportunidade de ouro. Mas fique tranquilo, fique calmo que Brunão é seu amigo. E por isso, no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários para você investir nesse mês de setembro. Ó, vai por mim, tudo de bom. Lembrando, viu, esse conteúdo ele é meramente educativo, ou seja, não vai pegar a diquinha e investir no fundo imobiliário X ou no fundo imobiliário Y porque eu te falei nesse vídeo. Não, seja inteligente. Pega esses fundos imobiliários, dá uma estudada mais aprofundada, porque senão você vai ser mais um perdido investindo na bolsa de valores. Para quem é um inconformado raiz, você sabe que chegou no momento mais importante do vídeo. O momento em que você vai deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Quando você deixa o like, você faz com que o YouTube entregue mais ainda esse vídeo que você sabe que vai estar muito bom. Então me ajuda aí, me dá essa moral, deixa o like, se inscreva, chega de enrolação e bora pro vídeo. Antes de tudo, você precisa entender o porquê você deve investir em fundos imobiliários. Vamos lá. Você aí é um cara novo, mas que deseja muito construir patrimônio. Aí um dia fuçando lá na internet, você descobriu que existem as ações. E as ações te dão a possibilidade de investir em empresas boas, com produtos bons e que elas vão se valorizar muito ao longo do tempo, te gerando riqueza. E por outro lado, tem os fundos imobiliários, ativos menos voláteis, mas que vai ali todo mês te gerar uma renda mensal. Maravilhoso também. Sim, Braguinha, vem cá, fale para os seus telespectadores. Se você tivesse que escolher entre investir em ações ou investir em fundos imobiliários, qual você escolheria? Eu vou de ações. Por quê? Porque eu sou novo e quero multiplicar meu dinheiro. Boa resposta. Mas é aí que está o ponto, você não precisa escolher entre investir em um ou investir em outro, você pode investir nos dois. A diferença é que, cara, se você é novo, quer construir patrimônio, invista mais em ativos voláteis, ações, small caps, cripto, e aí você investe uma menor parte nos fundos imobiliários, mas não deixe de investir em fundos imobiliários, porque é muito importante, vai por mim, diversificação é a chave do sucesso. Agora, se você já é um cara com mais grana, né, que deseja se aposentar e viver de renda, aí é totalmente o oposto. É muito mais interessante você investir uma parte maior do seu dinheiro em fundos imobiliários para você ali curtir a vida, né, chegar na liberdade financeira, enfim. Ah, Brunão, então eu quero construir patrimônio, eu não vou investir em fundos imobiliários, vou só investir em ações e cripto. Ô filho de Deus, não faça isso. Vamos lá. Se você quer investir, né, em ativos mais voláteis porque você quer construir patrimônio, beleza. Mas não deixe de investir em fundos imobiliários. Por quê? Além dos fundos imobiliários te gerarem uma renda mensal, o que cá entre nós é maravilhoso, eles são reajustados pelo IGPM e o IGPM está atrelado à inflação. Ou seja, ao longo dos anos, os fundos imobiliários eles são protegidos pela inflação. Então, brother, invista em fundos imobiliários, não faça essa loucura de eu sou bonzão, vou só investir em ativos mais voláteis. Não cai nessa não. Eu já falei nesse canal aqui várias vezes que os fundos imobiliários eles estavam muito descontados, mas agora eles subiram um pouquinho e ainda assim continuam descontados. Então, tomara que caia, que eu vou comprar mais. Dito isso, vamos para o primeiro fundo imobiliário, BCFF11. O BCFF11 ele tá ali com um PVP de 0,92, o que cá entre nós é muito positivo, quer dizer, abaixo de 1, significa que ele está descontado. Ele tá ali, né, com seu valor patrimonial em 77, ou seja, ele tá 70, é 77, positivo. Ele tá com dividend yield de 0,82% e o seu último rendimento foi de 0,56%. E tem uma boa liquidez diária, 26.800 cotas negociadas todos os dias. O BCFF11 ele é considerado um FOF, ou seja, Funds of Funds. É um fundo de fundos, ou seja, dentro dele tem uma diversidade imensa de outros fundos imobiliários, o que é muito positivo, já que ele está diversificando o seu patrimônio. O fundo ele é administrado pelo BTG Pactual. Uma coisa importante que a gente precisa saber sempre que for investir em fundos imobiliários é a taxa de administração. E a taxa de administração do BCFF11 é de 0,15% ao ano. Outra coisa importante também, né? Por ele ser um fundo de fundos, ele tem uma taxa de gestão. E essa taxa de gestão é de 1,1% ao ano. Uma coisa importante que eu não sei se vocês sabem é que os fundos imobiliários, eles não são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, caso esse fundo vá à falência, não vai ter para quem recorrer, se ferrou.
Mas no caso dos fundos que eu vou trazer para você hoje, são só o mel dos fundos imobiliários, então fiquem tranquilos. Nesse gráficozinho aqui, mostra que o BCFF11 pagou dividendos recorrentes. Isso é muito importante você olhar, porque caso não seja recorrente, deve ter acontecido algum fator externo influenciado a esses dividendos terem crescido, enfim. Tomem cuidado, o BCFF, bonitinho, tudo de bom. Como ele é um FOF, tá aqui um exemplo, tem vários outros fundos imobiliários dentro dele. IRIM, BTCR, KNIP, enfim, vários fundos de diversos tipos, papéis, indústrias, shoppings, lajes corporativas. Aí se a gente descer aqui um pouquinho, a gente consegue ver a diversificação por segmento. Aí tem aqui papel, laje corporativa, imóveis logísticos, shoppings, hotéis, hospital, educacional. Então você consegue ver que esse fundo ele é super diversificado, o que para mim é muito bom. Eu gosto de BCFF, viu? Vou mentir não, mas vai estudar. Nosso segundo fundo imobiliário é o GGRC11. Olhando aqui, a gente consegue ver que o PVP dele é de 0,87, ou seja, abaixo de 1, tá descontado. A gente consegue ver o patrimônio líquido do fundo, que é de 1 bilhão, o dividend yield de 0,82% e o seu último rendimento foi de R$ 0,86. Liquidez diária, né? Quase 10.900 cotas por dia, o que é muito bom. E aqui está o valor dele, R$ 103,18. GGRC11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, seus investimentos eles são direcionados com prioridade em empreendimentos de galpões logísticos. Fundos como o GGRC investem em imóveis reais e ganham com a renda de aluguel ou até com a venda desse mesmo imóvel. O fundo ele é administrado pela Capital Markets e a sua taxa de administração é de 1,1% ao ano. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que os dividendos eles são super regulares, tá vendo? Então, maravilhoso, super aprovado. Olhando aqui alguns de seus imóveis, né? Tem o Moinho Iguaçu Agroindustrial, tem a Covolan, a Copobras e a Ambev. Isso aqui é super importante para vocês olharem. Você vê que boa parte dos contratos eles estão atrelados ao IPCA e GPM, então, muito bom. Contratos de 36 meses e a diversificação por estado. Aqui tem Minas Gerais, São Paulo, Goiânia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina. Então você vê que ele é um fundo muito bem estruturado e muito bem diversificado também. Nosso terceiro fundo imobiliário é o DEVA11. O DEVA11 ele está com PVP de 0,98, tem um patrimônio líquido de 1.400 bilhões, está com dividend yield de 1,27%, e o seu último rendimento deu aí R$ 1,25. Sua liquidez diária é 24 mil cotas por dia. Muito bom. O DEVA11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus investimentos eles são focados em títulos de dívidas imobiliárias e outros valores mobiliários, né? Os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários, o famoso CRI. O fundo também investe em outros tipos de ativos, como cotas mesmo de outros fundos, letras hipotecárias e letras de créditos imobiliários também, o famoso LCI. O fundo ele é administrado pela Vortex e a sua taxa de administração é de 0,20 ao ano. Vendo nesse mesmo gráfico aqui, a gente consegue ver que o DEVA11 ele conseguiu manter seus dividendos recorrentes, né? 1,30, 1,40, 1,20, ali na base. Só que lembrando, é um fundo de papel, ou seja, é cíclico. Já falei isso em alguns vídeos, volta nos vídeos anteriores que você vai entender o que eu tô falando. A gente consegue ver que por ser um fundo de papel, ele não é muito diversificado, né? Basicamente são fundos de fundos e os títulos de papel. Fundos de fundos são o quê? São outros fundos imobiliários que a gestora acha que faz sentido ter na sua gestão ali como base do fundo, e os títulos de papéis, que são as LHs, as letras hipotecárias, LCI e os CRIs. Basicamente, um fundo de papel é isso. Nosso quarto fundo imobiliário é o famoso e polêmico XPPR11. E você vai entender por que é polêmico. Vendo aqui, a gente consegue ver que o XPPR11 ele está com PVP de 0,65, ele tem um patrimônio líquido de 559 milhões, seu dividend yield foi de 0,74 e o seu último rendimento foi de R$ 0,35. Liquidez diária de 22 mil cotas, muito bom. O valor da sua cota é R$ 49,46. XPPR11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, seus investimentos eles são direcionados a empreendimentos de lajes corporativas, educação e hospitais. O XPPR11 tem o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. É o tipo de fundo que busca uma renda constante com potencial valorização.
O fundo ele é administrado pela Vortex e a sua taxa de administração varia de 0,75% a 0,95% ao ano. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que o XPPR11 ou XP Properties, ele pagou dividendos regulares, o que é super positivo. Só que um ponto que a gente tem que olhar é a vacância desse fundo. Vamos lá. Por causa da pandemia, principalmente os fundos de tijolo, eles sofreram muito, porque vamos lá, home office, lajes corporativas, fecha todo mundo trabalhando de casa. Então, por causa desse contexto macro, o XPPR11 e outros fundos do mesmo segmento sofreram muito por causa disso. Então, tem uma vacânciazinha e é um fator que a gente tem que ficar ligado. Se a gente olhar aqui no mês de fevereiro de 2022, a vacância estava em 46%, o que é uma vacância bastante alta. Mas o fundo é bom, bem administrado, e vocês vão ver aqui os próximos capítulos. Aqui a gente consegue dar uma olhada nos imóveis dele, né? Tem o edifício Módulo, edifício Santa Catarina, edifício E-Tower e o edifício Corporate. Aqui embaixo a gente consegue ver que, que o indexador dos contratos é o IGPM e o IPCA, os dois atrelados à inflação. Aqui a gente consegue ver o vencimento dos contratos, né? A maioria dos contratos são de 36 meses. Tem de 21, 24, 15 e todos os ativos do imóvel, né, do caso, todos os ativos do fundo imobiliário, ele está alocado em São Paulo, ou seja, não tem diversificação de estados, tá tudo em São Paulo. Olhando aqui no segmento, né, quase 100% do fundo está alocado em lajes corporativas, então também não tem essa diversificação, por isso que eu falei que ele é um pouco polêmico. É melhor você dar uma estudada mais aprofundada sobre ele, mas é um fundo bastante interessante, está bastante descontado, apanhou muito, e é legal você ficar de olho, mas não vai através de diquinha, vai estudar. E para fechar com chave de ouro, o nosso queridinho MXRF11. Olhando aqui, né, o MXRF11 ele tá com PVP de 0,99, ele tá com patrimônio líquido de quase 2.400 milhões, é muita grana. Tem um dividend yield de 1,22% ao ano e o seu último rendimento foi de 12 centavos. Sua liquidez diária, né, quase 490 mil cotas sendo negociadas diariamente e o valor dele R$10. O valor da cota, né? Isso é muito interessante porque é uma cota acessível, não é geralmente ali os fundos imobiliários são entre 80 e 100 reais, o MXRF11 vem ali com a cota mais baixa para tornar mais acessível para quem não tem tanto dinheiro assim para investir. Igual o DEVA11, o MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, ou seja, seus investimentos são destinados exclusivamente a títulos e valores mobiliários. O fundo ele é administrado pela BTG Pactual e a sua taxa de administração é de 0,90% ao ano. Podemos ver aqui que os dividendos eles sofrem uma variaçãozinha, né? Às vezes aqui um pouco mais, um pouco menos, pode ter vendido, né, algum título, enfim, mas pagou recorrentemente todos os meses, então está relativamente aprovado. A gente consegue ver aqui a relação desse fundo imobiliário por cada segmento. Tem imóveis industriais e logísticos, shoppings, indefinido que são títulos de papéis, lajes corporativas, imóveis residenciais, fundos de desenvolvimento, de papel, enfim, o MXRF11 ele é muito bem diversificado. É muito bom, acho que foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei. Eu espero que esse vídeo tenha te agregado valor e se lembre, esse vídeo não é recomendação de compra, é basicamente um conteúdo educativo feito para você estudar. Então você vai pegar esses fundos imobiliários que eu te apresentei aqui, estude de forma mais aprofundada para você ter clareza do que você está fazendo. E se esse vídeo fez sentido para você, pô cara, deixa o like aí, se inscreva e manda para aquele amigo seu que quer aprender a investir em fundos imobiliários, mas está meio perdido. Meu nome é Bruno Lagos e esse é o Passo para Investir.